bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach da Story by Sil Curiati. E nesse canal vocês sabem que vocês encontram de tudo um pouco, mas essa série de vídeos, What's Your Story? É para a gente falar sobre o livro Uma Sobe e Puxa a Outra, volume um e 2. O 2 ainda não tem aqui, mas logo mais teremos. E a ideia é a gente bater papo com as autoras desse livro, conhecer um pouco mais das histórias que vão além dos 13 mil caracteres que a gente teve que usar para escrever. Então, se você gosta desse conteúdo, curte aqui, assina o canal, compartilhe. E hoje eu estou aqui com a autora, uma das autoras do primeiro volume, que é a Roberta Suplicy. Bem-vinda, Roberta! Olá, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, que é muito bacana, né? Essa iniciativa desse seu programa aí, e aproveitar para dar mais vozes aí para mais mulheres, assim, né? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo e sim, o que eu tenho achado mais legal disso é justamente o que eu falei. A gente conta histórias aqui que acabam sendo curtas, né? A gente acaba falando, puxa, eu podia ter falado mais de uma coisa, mais de outra. Eu não sei se você ficou com essa sensação quando você escreveu o seu capítulo, de tipo, Total. para onde eu vou? Não, eu fiquei total, porque assim, eu escrevi super rápido o capítulo, eu meio fiquei na dúvida se eu ia entrar no livro ou não. Aí a Natasha me ligou, a Fabiana me ligou e falou: Pô, você é uma das pessoas que mais participa no grupo, você ajuda todo mundo, não sei o que, você tem que estar no livro, né? Aí eu falei, bom, então tá, né? Aí eu já até falei pra Natasha, falei, pá, não fica me pedindo tanta coisa porque eu tenho dificuldade de falar não. Eu sou eu falei, pensa com carinho quando você fala comigo, porque eu sou aquela que eu adoro ajudar as pessoas, sabe? Então, todo mundo me pede, eu vou lá e ajudo, assim. Eu falei isso, tipo, se eu ganhasse dinheiro com introduções que eu faço, com a ajuda que eu faço, eu já juntei tanta gente que fez negócios, assim, incríveis, e uns nem brigado a gente recebe depois, né? Mas eu fui escrevendo um pouco, nem sabia o que que eu escrevo direito, fui contando um pouco do que foi acontecendo na minha vida e contando meio quem que foi me ajudando, me indicou uma pessoa, ou eu indiquei uma pessoa, fui falando um pouco para ser um pouco desse espírito de uma pessoa ajudar a outra, assim, né? Então, fui contando um pouco, e aí eu ia ter a palestra no South by Southwest, então eu escrevi o capítulo, embarquei para o South by Southwest, quando faltava um dia para minha palestra lá, eles me mandaram o capítulo para rever, eu tava um pouco tensa com a palestra do South by Southwest, que ia ser minha primeira palestra em inglês, então eu falei, não, confio em vocês, rever o que precisar, rever no meu capítulo e vamos embora, né? Eu vou ler brevemente a sua bio aqui, porque eu gosto de apresentar as minhas convidadas e eu vou usar essa daqui. Então, a Roberta Suplicy passou por agências de publicidade, site de leilão e, aos 19 anos, começou a empreender. Foi proprietária do Filomena, restaurante que lançou dois profissionais, o chefe Alex Atala e a arquiteta Patrícia Anastasiades. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dela. Ambos desconhecidos na época. Apaixonada pela alimentação saudável e seu poder na saúde, trouxe para o Brasil, junto com as sócias, a Urban Remedy, revolucionando o mercado de alimentos saudáveis e plant-based no país. Também é presidente da Câmara Setorial de Sucos de São Paulo. Acredita na potência do agro e dos alimentos in natura na transformação da saúde das pessoas, na diminuição das doenças que mais matam, obesidade, diabetes e cardíacas, e na diminuição da desigualdade social. Tenho o sonho de incluir uma aula de nutrição por semestre no currículo escolar desde o primário. Eu amei isso. Você, quando estava fazendo dando o seu oi aqui, você tocou num ponto que foi uma das coisas que me chamou a atenção, o número de pessoas que você menciona no seu capítulo, e eu normalmente gosto de ler um trecho que eu quero, assim, que eu acho bacana e tal. Eu não vou poder ler porque está espalhado no capítulo inteiro, tem nome pra caramba, porque ela realmente quis fazer um tributo, né, Roberta, às pessoas que te ajudaram e que participaram com você na jornada. Mas tem esse outro lado seu da saúde que eu vou querer tocar muito. Eu quero saber, antes de tudo, antes de qualquer coisa, se eu te perguntar hoje, independentemente de livro, de qualquer coisa, qual que é a história da Roberta? Você consegue contar em 30 segundos quem é a Roberta? Qual é a sua história? Putz, eu acho que é uma pessoa interessada por tudo. E que eu tenho curiosidade de tudo, assim, sabe? Então, eu até sofro, porque assim, eu participo, né, do o Sobe e Puxa Outra, com certeza é o grupo meu do coração, assim, né? O que eu mais participo ativamente, é o que mais já deu resultado. Eu acho que, assim, a Natasha é uma pessoa, assim, super puxa todo mundo para frente, vai indo, e eu acho que ela enxerga na frente, né? Eu até lá no South by Southwest eu fiquei com ela no quarto,
E aí você tá lá conversando, você vê uma pessoa falando uma coisa e fala, Nath, e se a gente fizer não sei o que ela, nós vamos, a gente já liga para si, já liga para não sei o que, não sei o que, já vamos fazer o calma, a gente tem uma palestra amanhã. Ela, não, já vamos fazer agora, sabe? Assim, então, assim, ela é muito, assim, uma pessoa que faz e que vai, que faz atrás. Então, assim, é o grupo, assim, que mais eu participo, mas eu tenho vários outros, e todos eles, vira e mexe, alguém fala, nós vamos ter um workshop de não sei o quê, um workshop de não sei o que lá. E às vezes são coisas que não tem nada a ver comigo, mas de tudo a gente aprende alguma coisa. E eu fico tentando Verdade. participar de todos, assim, sabe? Porque eu realmente adoro, eu adoro, eu sou muito curiosa, mas eu tenho uma paixão pela alimentação saudável. Eu enxergo a diferença que a alimentação faz na vida das pessoas, né? Eu sempre, na minha casa não, né? Quando eu era pequena, assim, na casa dos meus pais era batata frita, leite condensado, waffles com leite condensado, era assim, era trash total. Minha mãe ia andar no Ibirapuera e voltava e tomava Coca-Cola, assim, né? Nem a água depois de andar no parque ela tomava. Então, não foi da minha casa, mas eu sempre me preocupei com a alimentação e tal. E quando eu engravidei, eu mudei, assim, 100%, assim, sabe? Eu falei, bom, não sou só eu que eu tô afetando, né? Eu acho que é um sentimento que eu tive quando eu engravidei, assim, a partir de agora, todas as minhas decisões não vão influenciar mais só a mim, né? Olha, Eu vou influenciar a vida da outra pessoa que está aqui dentro, né? Então, assim, e isso para tudo, não só de alimentação, né? Em qualquer decisões da nossa vida, assim. Então, eu comecei a me preocupar mais e virei, assim, xiita durante a gravidez. Eu era até mais do que eu sou hoje em dia. Eu sou super hoje, assim, é hoje em dia. mesmo? Mas eu fiquei, assim, super. Eu não comia nenhuma porcaria, quase não comia açúcar nenhum durante a gravidez, sabe? Então, assim, me preocupava em ter todos os nutrientes, todos os minerais, todas as cores na comida, né? E aí, a Ju, ela era minha amiga, mas eu conheci ela através do Jairo, que é amigo meu desde criança, assim. A gente conversava bastante sobre isso. Ela sempre voltava dos Estados Unidos, ela trazia um monte de novidades na mala do Whole Foods, não sei o quê. A gente ficava conversando sobre as coisas. Aí quando eu ia, eu trazia algumas, a gente ficava conversando. A gente resolveu que a gente ia trazer coisas que a gente queria, que tinha nos Estados Unidos e que não tinha aqui. Na época não tinha Goldberry, não tinha semente de chia, não tinha várias coisas assim que hoje em dia tem, aqui no Brasil não tinha. Então a gente queria trazer essas coisas. Então a gente abriu uma empresa para importar ingredientes que a gente queria ter e que não existiam no Brasil. E aí, nas viagens que a gente foi viajando para conhecer as coisas, a gente conheceu a Urban Remedy nos Estados Unidos, que a gente se apaixonou pela Neca também, que é a dona da Urban Remedy, e falamos, a gente quer levar o seu negócio para o Brasil. E ela falou, meu, o que que eu vou fazer lá no Brasil, sabe? Assim, o negócio dela era super pequeno na época também, né? Então ela falou, meu, não tenho, eu ainda tenho um monte de trabalho aqui, né? Não tenho o que que eu ia fazer lá no Brasil. Só que ela estava procurando investidor na época para poder ampliar a fábrica dela para entregar para os Estados Unidos inteiro. Aí a gente perguntou se a gente for esse investidor, a gente pode ter direito da marca no Brasil? Ela falou, pode. Então foi assim que tudo começou. Então a gente investiu na Urban Remedy lá fora e temos direito da marca aqui. A gente foi lá, aprendeu a fazer tudo e começamos a fazer aqui. E a gente foi assim, na época não existia suco verde aqui no Brasil, não existia, né, detox líquido, assim, quase ninguém falava, assim, né? Quanto tempo faz isso? Faz 11 anos. Depois de um ano que da empresa, a gente abriu um quiosque no Iguatemi, né? Era um quiosque de suco, né? Tinha suco, foto de suco e tal. E as pessoas chegavam assim, eu quero um suco de laranja. A gente falava, a gente não tem um suco de melancia. Ah, então não tem. Moço, tem suco de quê, então, né? E aí a Couve. gente teve que fazer todo esse trabalho para até você explicar o que um suco de fruta tem muito açúcar, né? Que é a frutose. Então, que tem o negócio da carga glicêmica. Então, que todos os nossos sucos, a gente tinha preocupação de ter uma carga glicêmica baixa. Então, assim, a gente foi um período de educação mesmo. É uma coisa que a gente faz até hoje. A gente entende que hoje, assim, a gente está no topo, assim, né, do que tem de mais saudável, de alimentação, de comida e tal. Então, quanto mais informado a pessoa for sobre alimentação, ela vai acabar chegando na gente, Que né? legal. E você, se você for vendo, né, esse sonho que eu tenho de inserir uma aula de alimentação, se eu mostrar para você um gráfico, assim, eu até mostrei ele lá no South by Southwest, né? Tem um gráfico que saiu, acho que foi na National Geographic, eu não me lembro ainda, que ele é um gráfico que ele vai aumentando por ano e ele vai mostrando a quantidade de pessoas obesas por país de 1974 até 2014. E é assim,
chocante. É tipo 1974, alguns países tinham assim acima de 5% da população obesa, né? Em 2014, que é onde termina esse gráfico, mais da metade dos países, as pessoas são mais de 30% obesas. E a, a expectativa é que até 2050 metade da população seja obesa. Então tá piorando, na verdade, porque eu achei que É depois de muito, um. É muito doido. Eu muito. tinha uma percepção um pouco diferente. Eu tinha uma percepção de que teve um boom, porque antigamente a gente fala dos anos 70, 80. Eu não cresci com fast food, né? Eu lembro quando surgiu o McDonald's no Iguatemi e que, assim, demorando para ir para a primeira vez. Meu pai é médico, meu pai, assim, trancava doce em casa, tipo, vai comer um pedacinho no fim de semana, não era para ficar. Então, eu não fui criada à base de refrigerante, diferente de você, essas coisas na minha casa eram, assim, guardadas e tal. A gente morria de vontade, mas ficava guardada. Então, eu lembro dessa época, a gente não tinha tanto acesso a isso. E aí, de repente, teve o boom, aí eu imagino que tenha explodido isso, mas de uns anos para cá tem se falado muito em saúde, o alerta sobre comida, como fala a sua própria marca, né? A comida é remédio. Então, Sim, é medicina, é medicinal, né? Ela te ajuda. Remédio eu não gosto porque parece que remédio é só, né, ataca uma doença, mas ela é preventiva, né? Ela é uma profilaxia. Então, sim. como isso ainda não mudou? O que está acontecendo? Você tem alguma ideia por É a trás? falta de informação. É a falta de informação. Eu tenho Poder consciência aquisitivo de. também, não? Eu acho que não, porque se você for na feira, você vai conseguir comer super barato e muito saudável, entendeu? Então eu acho que é falta de informação mesmo. Óbvio, se você está na rua andando, você vai parar num restaurante, vai parar no McDonald's, o McDonald's é mais barato, né? Mas não é mais barato, eu penso, depende no qual ponto de vista que você enxerga, porque vai custar caro para você no futuro, Sim. né? Então, assim, e é uma coisa que eu vejo, eu sempre achei que eram as pessoas que tinham menos educação, que tinham menos informação. Mas eu vejo com a Urban Remedy, que é um produto, né, que de um poder aquisitivo maior, né, que é por uma faixa de população A e B, assim, tem até algumas pessoas, né, de classe C e tal, mas é mais difícil. Eu vejo assim que na própria Urban Remedy, as pessoas que fizeram faculdade fora, que estudaram em boas escolas e tal, ela chega e fala: pô, mas eu mudei na minha casa, eu não tô tomando mais Nescau, eu tô tomando esse achocolatado orgânico. Aí ele pega um achocolatado orgânico, eu falo, então vamos virar atrás. Aí você vira atrás, tipo, o primeiro ingrediente é lá, sei lá, açúcar invertido orgânico. Entendeu? Eu falo assim, não é porque ele é orgânico que ele é saudável, né? Então, as pessoas, quando colocam que é vegano, que é orgânico, tem muitas pessoas que já acham que é saudável, só porque está escrito vegânico ou orgânico na embalagem. São as Independente. buzzwords, né? Que acaba que existe muita campanha em torno de ser vegano, ser vegetarianos, comprar orgânico, etc. Então você acha que aquilo naturalmente vai te fazer bem. Mesma coisa com a baixa caloria ou menos carboidrato, você não sabe o sódio. Então, assim, ao mesmo tempo eu acho que eu concordo com você com a questão da educação, mas eu não acho que a indústria colabora com a maneira como a informação é passada, né? Nas De próprias jeito etiquetas. nenhum. É muito difícil entender, É né? o O danoninho que label. vale por um bifinho, né? Tem todas essas que vêm lá de trás, assim, que estão até intrincadas, assim, na nossa memória. Tem um monte de gente que fala, mas isso é muito caloria. Pega uma coisa de macadâmia, assim, fala, nossa, mas isso tem muita caloria, né? E a gente recomenda você não contar a caloria, e sim os nutrientes do que você está comendo, porque não dá para você pegar 200 calorias de uma macadâmia e comparar com 200 calorias de uma coxinha, por Não, exemplo. é. A gente brinca que a coxinha Uma vai para coxinha nossa mais coxinha. coxinha, né? E É. a gente precisa de caloria, né? Nosso cérebro é feito a maior parte por gordura, né? A gente precisa de gordura para funcionar, para pensar, para andar, para tudo, né? Então a gente precisa de gordura boa. Então não é a caloria que você precisa se preocupar, né? Você precisa se preocupar mesmo com o que você está comendo. E a gente vê assim, né? Eu tenho pessoas que são meus clientes porque se importam com a alimentação saudável. E tenho pessoas que viraram meus clientes porque tiveram um piripaque. E o médico falou: ou você vai mudar o seu estilo de vida, ou você vai empacotar, né? Pessoa com diabetes, pressão alta, veia entupida, obesidade, e aí tem várias pessoas assim, né? E aí a pessoa
às vezes está com câncer ou tá com alguma coisa, e eu falo, mas o seu médico falou para você tirar o açúcar da sua dieta, diminuir o carboidrato, não sei o que. Não, ele não falou nada da minha dieta, entendeu? Isso, tipo assim, qualquer pessoa que entende um pouco de alimentação, você sabe que comer açúcar quando você está com câncer é alimento direto para a célula cancerígena, assim. Então, se tivesse na escola um pouquinho, até o médico também já ia ter um pouco de noção. Eu acho que deveria ser obrigatório, né? Tem um monte de estudo também que pode provar e mostrar que quanto que a pessoa saudável é mais produtiva, inclusive não, assim, a nossa própria mente, né? Dependendo do que a gente come, ela funciona muito melhor, né? Um dos produtos que a gente mais vende na Urban Remedy é o detox líquido, que é você passar o dia inteiro só tomando líquido, né? E, e ele é uma coisa que eu faço toda semana, né? Eu fico toda semana, eu passo uma semana inteira só tomando um dia inteiro só tomando suco. Porque você dá um descanso do seu aparelho digestivo, você Claro. ingere, assim, cada garrafa, como ela não vai água, então a garrafa tem 500 ml, a gente pega a verdura, põe numa prensa, essa prensa tem 2 toneladas de pressão e você extrai a água da verdura. Então tem tipo de 1 quilo a 1,5 quilo de verdura em cada garrafa. Então você vai tomar 3 litros, que são 6 garrafas de 500 ml, você consome uma quantidade enorme de nutrientes, de todos os tipos e todas as cores. Então, e que você não precisa fazer a digestão, né? Quem tem a síndrome do intestino irritável e tudo mais, que você tem absorção diferentes, né, dos nutrientes no seu corpo, você absorve muito rápido os nutrientes do que você está consumindo. Então, eu até brinco com as pessoas que vão fazer pela primeira vez, eu falo, não me liga no dia do detox, você me liga no dia seguinte. Porque no dia, quando você não está acostumado a fazer, você sente falta um pouco. O que eu sentia falta no começo era de mastigar. É, Fome você não sente, porque você fica muito bem alimentado. E no dia seguinte você acorda, sabe aquele dia que você acorda bem? Que a mente está focada, que você está disposta, que você, tipo, onde é o Everest? Que hoje eu vou subir o Everest, sabe? Então, é um dia maravilhoso o dia seguinte. Então é uma coisa que eu recomendo, todo mundo deveria fazer. E com isso, eu assim, eu evito comer glúten, né? Eu como, mesmo porque eu não acredito que o de vez em quando faz mal. O que faz mal é o todo dia, né? O que é o você hábito. consome todos os seus dias. Então, se, sei lá, um dia lá fala, putz, tô morrendo de vontade de comer uma batata frita hoje, a gente sabe que faz mal, sabe que a gordura da fritura é horrível, mas uma vez de vez em quando não vai fazer um estrago. Tem um livro que é maravilhoso, acho que eu tenho ele aqui, que é da Amy Myers, que ele chama Doenças Autoimunes, né? Ele até em inglês, ele é Autoimmune Disease mesmo, que ele tem a tradução em português, mas ele é americano, que ele é um livro para falar sobre doenças autoimunes, mas eu recomendo que todo mundo deveria ler, porque ele mostra o quanto que a maioria das doenças autoimunes, elas vêm de uma inflamação que vai virando uma coisa crônica e ela vira uma doença autoimune. E esse tipo de coisa que as pessoas não têm conhecimento. E se Que pode você. desenvolver, né? Que a gente acha às vezes que nasceu com isso, genético, não sei o que, se desenvolve através dos maus hábitos, né? Sim, total. Eu sou uma pessoa que come saudável, no geral. Mas eu sei que provavelmente faltam nutrientes no meu prato, porque eu sou daquela assim, eu vou comer aqui um peixe ou um frango, algum grelhadinho assim, vou comer uma salada que normalmente é espinafre com alguma outra coisa, põe pimentão, põe um tomatinho, qualquer coisa desse tipo. E às vezes alguma outra coisa extra ali de lado, mas pouco carboidrato, como carboidrato também, mas pouco e tudo mais. Eu preciso tomar vitamina, eu preciso tomar vitamina C, eu preciso tomar vitamina D, eu preciso tomar um monte de coisa, normalmente. Isso é normal ou é algo que eu conseguiria consertar na minha alimentação? Se eu comer, talvez, se eu variar mais, ou se você falou muito dos nutrientes e das cores das comidas. É fato Sim. isso? O recomendado é você comer 90 tipos de comidas diferentes durante uma semana. Então, assim, variar. Não adianta você comer banana, mamão e uva todo dia, sabe? Um dia você Como compra assim, kiwi, pô? um dia você compra kiwi, um dia você compra pitaia, um dia você compra caqui, um dia cada um tem coisas diferentes, assim, sabe? Eu tento variar bastante, assim, de cores e tudo aqui em casa. Não Porque fica. uma das coisas que mais afeta a gente é a nossa microbiota, né? Então, é assim, o conjunto de bactérias que moram aqui no nosso trato digestivo inteiro. E tudo que você come, eu até falo, eu brinco assim,
fala que a gente tem um superpoder, que é o de decidir o que a gente vai comer todos os dias. E essa decisão vai impactar não só a nossa saúde, como a saúde do planeta, né? Porque também o que a gente compra todo dia é a lei da demanda, né? Do que vai ter no varejo. Se todo mundo quer comprar uma blusa vermelha linda igual a que você está usando, a pessoa fala, então todo mundo quer uma blusa vermelha, toda loja que você for vai ter uma blusa vermelha, porque todo mundo quer. Né? Então, é a lei da demanda. Então, se você compra um monte de coisa empacotada, um monte de coisa processada, cada vez mais, que é o que está acontecendo no supermercado, cada vez mais você entra no supermercado e tem uma área de cereal até o outro lado do mundo, né? Tem, assim, cada vez mais coisa empacotada. E tudo cheio de açúcar, tudo cheio de glúten, tudo cheio de conservante, corante, espessante, acidulante, todas as coisas que fazem a comida durar cada vez mais, ter um shelf life, né? Cada vez mais longo, que são coisas que, se você vê aquele mapa da obesidade que a gente falou no começo, é, é totalmente ligado. Quanto mais industrializado está o país, mais obeso estão as pessoas. É assim, é uma ligação direta. Então, para você alimentar suas bactérias boas, você precisa de uma variedade, né? Até outro dia eu estava ouvindo, eu fico no carro, né, ouvindo podcast, aprendendo coisas assim. Eu estava ouvindo no carro outro dia que tem um monte de pessoa que faz imunoterapia, né? E para imunoterapia tem umas pessoas que funcionam e para outras não, né? Para algumas pessoas dão resultado. E aí tem um tipo de imunoterapia que só dá certo se a pessoa tiver, eles fizeram uma associação lá por pesquisa que tem um tipo de imunoterapia que ela só dá certo se você tiver dois tipos de bactéria no seu intestino, que é uma bactéria, eu estava ouvindo em inglês, né? Então a bactéria chama Akkermansia, eu não sei como ela chama em português. E se você tiver esse tipo de bactéria, a imunoterapia dá certo. E essa bactéria você só consegue através do cranberry ou de romã. Então, só essas duas coisas que te dão essa bactéria que chama Akkermansia. Então, e não existe suplemento com elas, entendeu? Você tem que fazer a variedade de comidas, assim, sabe? Então, cada vez que você vai comer, eu olho, vou num restaurante, vou alguma coisa, eu procuro alguma coisa que tem uma coisa que eu não como normalmente, sabe? Assim, uma verdura diferente, uma nut diferente, uma coisa assim, para você alimentar as bactérias, porque cada vez que você come, você está alimentando uma bactéria. Se você come açúcar, você está alimentando uma bactéria ruim. Se você come uma coisa colorida, cheia de vida, né? Quanto mais fresca, melhor, você vai estar alimentando essas bactérias boas. Gente, entrei numa trip aqui, agora que sou eu. Eu estou preocupada agora. Quanto eu compro de suplemento e gasto de suplemento, eu podia comer muito mais variedade e parar de gastar com as minhas assinaturas da Amazon de vitaminas, Eu né? falo que eu também sou louca de suplementos, tá? Eu É, tenho vários suplementos, assim, tá. também. Eu adoro, assim, mas tem alguns que você precisa e outros que não tanto. Mas tem uns, Tá. tipo, sei lá, B12, por exemplo, que ela vem da terra, né? Então, quando as coisas estão cada vez mais empacotadas, cada vez mais hidropônicas, mais sei que lá, você tem cada vez menos B12 nos alimentos, né? Então, É uma das que eu tomo. B12 é uma coisa que muita gente que suplementa de B12, né? Vitamina D é sol, né? E não tem suplemento que seja tão eficiente quanto o sol. O sol Sim. é o melhor de todos. Você não precisa nem de tanta coisa. Tem um aplicativo até que chama, acho que D-Miner, que você coloca no seu celular, e que quando você vai para o sol, ele vê, né, onde você está do mundo, né, seu meridiano lá, onde que você está, sua latitude, longitude. Então ele sabe quanto que é a incidência de UV, de UVA, de que você tem. E aí ele pergunta quanto você está exposto ao sol. Então, você fala, só o rosto, ou você fala, tô O o braço. braço e a parte de cima, sei lá. E aí você liga. E aí ele te fala quanto você consumiu de vitamina D durante um tempo. Inclusive, você não precisa nem mais usar protetor solar. Você sabe que o protetor solar também diminui a sua Sei, absorção de vitamina D. absorção de vitamina D. Então, você vai no sol do meio-dia, você liga esse negócio, ele vai apitar quando você tem que sair do sol para você não ficar vermelha. Você, de novo, falou da educação, só que este foi o primeiro livro que você escreveu e foi contando a sua história. E juntar essas coisas, Roberta, quem sabe escrever um livro sobre educação nutricional é uma coisa que você pensa? Eu estou te dando uma ideia aqui, porque eu acho que você deveria. Eu acho que assim, eu ainda tenho muito para aprender, sabe? Assim, eu estou falando das coisas que eu aprendi
ao longo da minha carreira. A própria Ju, que é minha sócia, é uma das pessoas que mais entende de alimentação que eu já vi. Ela não é nutricionista, mas ela entende mais do que nutricionista. Aprendi muito com ela também, né? Mas eu vivo aprendendo, assim, né? E eu sou curiosa, vou ouvindo podcast, vou lendo livro, mas eu ainda acho que tô longe de eu ser a mais expert do assunto, assim. Mas é por isso que eu até falo que eu acho que por isso que eu acho que um mínimo de educação nutricional ia fazer uma mudança na vida das pessoas muito grande, sabe? Assim, Concordo. porque com pouca coisa você já consegue ver muita diferença. Para você, qual que é a importância de uma história bem contada? Aí eu acho que a história bem contada faz toda a diferença, né? Eu adoraria até falar melhor e saber contar melhor as coisas. Eu tenho mania de ir devagando, sabe? Você começa a falar de uma coisa, eu vou indo para outra, vou indo para outra, e às vezes eu não sou focada, né? E eu tenho essa dificuldade até no meu trabalho mesmo, assim, sabe? Porque a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente sabe onde a gente quer ir, mas aí chega alguém, e se a gente fizer não sei o quê, a gente começa a olhar aquilo e sai um pouco do caminho de onde a gente estava indo, né? Então, eu acho que saber contar história, saber focar, saber falar direito, eu acho que é super importante. A história, quando eu criei, eu falava muito sobre a mulher fazer sentido da fragmentação da história dela, porque normalmente nós, mulheres, a nossa história não é linear, que nem a história dos homens, né? É uma história que normalmente é cheia de, fiz isso, fiz aquilo, aí testei isso, aí eu cuidei de não sei quem, aí eu tive filho, aí e a história é cheia de pedacinho. E aí a gente vai contar para as pessoas, parece uma grande divagação. E não é. E você aprendeu muito com tudo isso. Então, como contar isso de uma forma concisa, de uma forma precisa, de uma forma vendedora, de uma forma que te ajude a conquistar o que você quer? Então, Story nasceu disso. E não à toa, Oba, então você que vai ter que me ajudar. pode deixar. A maioria das minhas clientes é mulher, e muitas aí do Brasil. Eu tenho muita cliente hoje no Brasil, assim, eu tenho muita gringa também, mas eu tenho muita cliente no Brasil porque a gente, nós latinas, a gente ainda tem um aspecto emocional muito forte quando a gente está contando histórias e tudo mais, e a gente começa a entrar nesses aspectos. Então, as histórias são muito ricas, cheias de coisa, mas se você for conversar com um gringo para pedir funding, por exemplo, para sua empresa, ou se você for falar, enfim, às vezes numa palestra ou é chamada meio de improviso num palco, etc., a coisa ganha uma dimensão que as pessoas falam, não estou nem entendendo o que a pessoa está falando. Então a gente tem que aprender a domar. Eu sempre fui muito assim, eu falo muito e tudo mais, e bom, em terapia eu também aprendi que a gente acaba indo atrás e perseguindo e fazendo aquilo que nos cura também, né? Que eu acho que deve ter sido a sua linha também da cura da saúde. Você segue o seu propósito, porque o seu propósito te cura, o meu também me cura de alguma forma. Sim. Então, mas eu tive várias coisas assim na empresa, assim, que talvez poderia ter falado de uma coisa, mas tinha algumas coisas assim. Eu já tive funcionário que não queria reportar para mim e para Juliana, por exemplo, sabe? Assim, é, o meu marido e o marido da Juliana são conselheiros da empresa, e aí a gente perguntava alguma coisa, e ele, tá, não sei o que lá, e não fazia. Aí, tipo, meu marido, o Jairo, ia perguntar, ele ia lá e fazia. Obviamente, ele não ficou na nossa empresa, né? Mas esse negócio de ter que responder para a mulher, ter que falar para a mulher, sabe? A gente teve muita dificuldade disso também. Também quando foi falar com o investidor e tudo mais, é diferente. E isso na liderança até alta, assim, no dia que a gente foi para Brasília fazer o lançamento do livro, numa dos reuniões que a gente teve, uma foi com a Simone Tebet, né? E ela contou isso. Ela falou que é praticamente automático que quando uma mulher começa a falar, no congresso, todos os homens começam a conversar. E aí ela falou, e aí você vai se sentindo esquisita e você começa a falar rápido para ver se você consegue todo mundo te ouvir, e aí você pensa, como que eu vou falar mais sucinta da próxima vez para eu conseguir que todo mundo me ouça o que eu estou falando. E ela falou que isso acontece direto. E o que você gostaria que os leitores sentissem quando lessem o seu capítulo, Roberta? Eu acho que uma coisa que eu faço muito na minha vida, também não sei, vamos ver depois no final se vai ser bom ou se vai ser ruim no final da minha vida, mas e que eu acho super interessante é você estar aberto para as oportunidades que acontecem na sua vida, sabe? E eu sou muito uma pessoa assim, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu tenho várias amigas que falam tipo, meu marido não vai, sobrou o ingresso para ir no show hoje. Quem que eu vou ligar e que vai agora? Sabe assim?
eu acho que eu sou a número um, porque eu sou aquela pessoa que eu sou fácil, entendeu? A pessoa liga e fala assim, Rô, você quer ir hoje? Eu tenho um show no Gilberto Gil, que eu tenho um ingresso sobrando. Que horas? Entendeu? Podendo, eu vou, assim, eu adoro fazer esporte novo, eu sou super esportista também, eu adoro viajar. Eu, se eu pudesse, passava a minha vida viajando, né? A coisa que Eu eu mais também. amo, que eu mais amo fazer é viajar e juntar esporte com viagem, então, a melhor coisa da vida, assim. Eu ultimamente também eu fui com meus filhos fazer kite durante a pandemia e aprendemos a fazer kitesurf. E nossa, a gente se apaixonou todos assim aqui da família porque é muito legal. E é uma viagem deliciosa assim de se fazer. O que que você quer que as pessoas sintam quando elas leem seu capítulo? É ótima essa resposta, porque você quer que elas sintam todas as experiências do mundo. É, mas é porque eu gosto de, sabe, eu gosto de viajar, eu gosto de ir em todos esses festivais de conhecimento, South by Salto, essa Web Summit, toda vez que eu não posso ir, eu fico sofrendo daqui, sabe, tipo, sentindo, putz, eu queria estar lá, então eu gosto de aprender sobre tecnologia, e eu gosto de viajar, gosto de estar no mato, gosto de estar no mar. Então, assim, eu realmente gosto de tudo, eu acho. Levar a vida com leveza, assim, e estar aberta para essas coisas é maravilhoso. É sempre um bom conselho. E eu acho que e eu também acho assim que você aprende com todo mundo e com Sim, todos os tipos de coisa. Então eu aprendo desde do marceneiro que vem aqui na minha casa e que me conta alguma coisa da família dele, até a Simone Tebet lá em Brasília. Eu acho que todo mundo ensina alguma coisa pra gente. Todo concordo. mundo passa na nossa vida, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E se a gente tiver aberto para essas coisas e tiver conseguir ter esse olhar, né? De prestar atenção, de falar com as pessoas, assim, de ouvir de verdade, né, o que as pessoas estão falando, eu acho que a gente tem cada vez mais boas experiências, assim, na vida. Para encerrar, tem alguma história que você acha a história mais inspiradora do mundo? É uma história que fica na sua cabeça, que alguém te contou, ou que você leu? Eu adoro, assim, várias histórias, assim, né, mas as mais, assim, são meio clichês, assim, né, mas sei lá, tipo, a Patagônia, por exemplo, é uma empresa, assim, que eu acho maravilhosa, né, a história do fundador da Patagônia também, não sei se você já leu o livro dele também, mas Não, livro não. então é muito bacana, assim, e até alguém me perguntou isso uma vez, eu falei assim, eu queria que a Urban Habit pudesse ser a Patagônia dos alimentos saudáveis, sabe? De poder fazer essa diferença mesmo nas pessoas através da alimentação, né? Porque ele fez uma mudança de você conseguir enxergar o consumo, de você conseguir fazer de uma forma diferente, e não deixou de vender, né? Então ele faz uma coisa de você reciclar as roupas, de fazer uma roupa mais durável, para você não ter que comprar tanto, e ele vende cada vez mais. É, Então, eu queria também conseguir educar as pessoas, fazer as pessoas entenderem, para elas conseguirem ser mais saudáveis, entendeu? E ajudar mesmo a mudar, porque você vê a pessoa que está obesa, além de ser ruim para a saúde dela, ela fica com a autoestima baixa, é mais difícil dela arrumar um namorado, uma namorada, né? E você acaba, fica mais difícil a sua vida inteira. Você tem menos disposição, então você faz menos esporte. Então vai todo mundo para uma viagem que vai ter que subir uma montanha, e você fala, putz, eu não consigo subir porque eu fico sem ar, porque dói meu joelho, né? Então você acaba ficando fora de alguns programas também. Então eu gostaria de realmente poder inspirar as pessoas todas a serem mais saudáveis e estar melhor de bem com a vida, assim. ah, a sementinha tá plantada aqui, agora eu já tô assim, o que que eu vou comer hoje à noite, meu Deus? Eu brinco com os meus vendedores na loja que eu falo isso. Se a gente conseguir plantar uma sementinha em todo mundo que vem aqui, sabe, de um pouquinho, assim, a pessoa não precisa É, mudar tudo, é só mudar um pouquinho, entendeu? Fazer uma escolha ali, em vez de comer isso, por que que eu não posso comer aquilo? Em vez de comprar banana todo dia, por que eu não posso comprar um caqui, uma banana, sei lá, fazer algumas mudanças diferentes, assim. eu tô assim, chocada com os 90 tipos de comida diferente. Eu tô chocada, porque eu falei, cara, quando 90? Não, não tem. Assim, são 12 por dia. Eu não como isso. É, porque é só você pensar, você colocar cominho, cardamomo, Ah, os cúrcuma. temperos, também. Tudo são coisas Ervas. diferentes. Faz uma variedade nas verduras que você come, nos legumes, nas frutas, muda as especiarias, né? Então são várias coisas. Muda os grãos, né? Então É.
Um dia come quinoa branca, outro dia quinoa negra, um dia come arroz branco, outro dia o arroz negro. Eles são todos diferentes, cada um tem tipos de nutrientes diferentes. Querida, um prazer ter você aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelo papo e pelos ensinamentos. Adorei conhecer você melhor. E até assim, no grupo, assim, a gente brinca que a gente já fez várias amigas de infância em pouco tempo. Porque eu fiz várias amigas do grupo muito legais, assim, e que já vou levar para a vida, Que sabe? bom. Espero que vocês tenham gostado de mais essa conversa. Se você gostou, curte aqui, compartilha. Ou aqui não, aqui assina. E aí compartilha também com quem você achar que vai aproveitar e aprender um pouco mais também. Até mais, obrigada.